Bom dia, professoras e professores. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma ATPC da série Educação Ambiental. Novamente hoje com mais uma presença ilustre. Hoje nós temos o professor pesquisador José Carlos Cavicchioli e eu passo o professor Maciel para apresentar o nosso convidado. Oi, bom dia a todos, professores, professoras de Ciências da Natureza, né? É um prazer tê-los aqui mais uma vez. Como o Claudemir já adiantou, nós temos hoje a presença de um ilustre pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, né? Da APTA. Ele vai depois explicar melhor o que é isso daí, né? Mas o importante é que nós estamos trazendo para vocês, nessa série de educação ambiental, subsídios para vocês trabalharem nas escolas com seus alunos. Quer dizer, ele vem trazendo aqui, a cada reunião nossa, está trazendo elementos para que a gente possa ampliar nosso repertório, né? Ampliar o nosso campo de visão acerca desses assuntos, né? E aí eu tenho uma coisa particular para falar, que o professor José Carlos, ele foi meu professor lá na década de 80, né, no meu ensino médio, né? É um professor que extremamente responsável, e isso a gente aprendeu muito com ele, a responsabilidade, o compromisso, o amor de que ele imprime nas coisas que ele ia fazer, sempre, né? Então, é uma pessoa extremamente respeitada, e hoje, em nossos encontros de turma, ele é uma pessoa que tem que estar sempre presente, porque não tem um encontro se o professor José Carlos não estiver junto, né? Então, uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma história aqui de 1986, lá em Adamantina, quando ele começou a fazer a Feira do Verde. Foi a primeira Feira do Verde que eu tive a honra de participar, de ajudar nos preparativos, né? Eu ainda era um adolescente. E depois aquele evento tornou-se uma coisa de grande magnitude, a Expo Verde, né? Que é uma coisa muito grande. E teve a sementinha lá em 86 que nós tivemos juntos ali, né? E lógico que a minha participação foi pequena, porque ele foi o idealizador, o executor maior, né? Mas a gente teve ali uma parcelinha de contribuição. E hoje nós temos aqui o professor José Carlos, que é o nosso amigo, uma pessoa extremamente competente, e ele vai contribuir muito conosco, porque agora ele está aposentado das suas pesquisas, né? Mas ainda ele continua trabalhando na Unify. Ele trabalha com iniciação científica, nós vamos pegá-lo para esse assunto também, e ele tem vários outros assuntos aí que a gente pode explorar o professor, né? Então, vou passar a palavra para ele, ele termina a apresentação, que é muita coisa, né? Ele fala o que é pertinente para a apresentação. Então, passo a palavra, professor, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo entre nós. Muito obrigado. Obrigado, Maciel, pelas palavras, pela consideração, obrigado pelo convite. Ao pessoal da diretoria de ensino da região de Marília, a oportunidade que está dando a gente trocar ideias, né? É sempre um prazer estar conversando com vocês, com todas as pessoas que estão participando, aos professores, desse assunto tão importante que é a recuperação de áreas degradadas. Na verdade, esse assunto, ele é um curso, então vai ser um desafio eu estar passando isso para vocês em 1h30, mas eu vou estar tentando. Como disse o Maciel, eu estou recém-aposentado da APTA, sou pesquisador científico. A APTA é Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, com sede com a unidade de Adamantina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso. Só dá um ok aí, Maciel, tá certinho? Apresentação. Tá ok, Maciel? Tá aparecendo, Maciel, para vocês? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, nós estamos trabalhando vamos trabalhar o tema recuperação de áreas degradadas. Meu nome é José Carlos Cavicchioli. Trabalhei na área de pesquisa 33 anos e hoje, né, há 4 meses aposentado,
E aí vocês podem dizer, mas como que a pessoa, né, um pesquisador, engenheiro agrônomo e trabalhando na área de recuperação de áreas degradadas? Vocês vão entender isso ao longo da apresentação, porque aqui na APTA, quando eu assumi a estação, quando eu entrei na estação experimental aqui, nós tínhamos toda a nossa APP, ela era desprotegida, inclusive as nascentes. Então, ao longo do tempo, nós fomos desenvolvendo trabalhos nessa área, e eu fui me apaixonando. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com a minha área de pesquisa, que é na parte de fruticultura, eu também desenvolvia trabalhos de recuperação de áreas degradadas, através dos reflorestamentos. Então, esse trabalho se tornou uma paixão para mim. E isso acabou me dando um certo conhecimento, tanto prático e aí quanto teórico, né? Então, hoje nós temos assim, a satisfação de ver a nossa área da nossa unidade praticamente toda recuperada, com trabalhos que foram feitos junto com alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, e inclusive com também alunos do curso superior que iam fazer estágio na unidade, e que eu acabava orientando esses alunos em TCC. Bom, então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, o Polo Regional Alta Paulista, ele tem sede em Adamantina. A nossa unidade, ela abrange 33 municípios, que vão desde Paulicéia e Panorama até Oriente e Pompeia. Vocês em Marília pertencem ao Polo Regional, da APTA Regional de Bauru. Então, só para vocês entenderem como que funciona o sistema da pesquisa no estado de São Paulo. Então, o Polo Regional Alta Paulista é uma unidade da APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que trabalha com a pesquisa no estado. Bom, a nossa unidade é essa aqui em Adamantina. Vocês veem que é uma área relativamente grande. Nós temos, são 70 alqueires, tá? Aqui nós temos a nossa unidade, a estrutura física, escritório, secadores, viveiros, né? A parte de maquinário. E aqui vocês estão vendo a parte de campos, experimentos que a gente desenvolvia. Que eu desenvolvi, a unidade continua, os colegas estão lá, eles continuam desenvolvendo. Então, a minha experiência foi em cima disso, só que nós vamos falar o que está daqui para baixo, que é onde é o quê? A APP, né? As nossas APPs, as nossas áreas de preservação permanente, é onde eu adquiri também um grande conhecimento, uma grande experiência, uma vivência prática muito grande. Então, nós vamos começar essa apresentação, que na verdade é um bate-papo, né? Quem sou eu aqui? Estou falando com diversos professores da área, alguns têm até mais conhecimento do que a gente, mas o importante é a gente compartilhar. Então, eu vou estar compartilhando conhecimentos, não vou estar passando, né? Seria muita ousadia minha aqui junto com vocês. Mas o que eu busquei nessa apresentação é fazer uma ligação desde a parte conceitual, tá? O porquê da nossa situação da degradação das nossas áreas e depois as propostas, que é onde a gente quer chegar no final. Como eu disse, isso aqui é material para uma disciplina, num curso de graduação ou num curso de pós-graduação. E o meu desafio é tentar fazer isso aqui dentro desse tempo que me foi reservado. E eu até o Maciel sugeriu de a gente tentar, se não desse para fazer hoje, arrumar-se uma nova data para que a gente terminasse a apresentação. Mas, como eu disse para o Maciel, eu acho que é interessante a gente tentar compilar tudo nessa apresentação de hoje, porque senão a gente acaba perdendo a sequência. Então, nessa parte conceitual, como eu estou trabalhando com professores, né, na área que tem esse vínculo com a questão ambiental, professores de biologia, de física, na área de ciências, então essa parte conceitual, todos vocês já têm um conhecimento bastante grande. Então, isso a gente vai passar um pouco mais rápido. Se caso eu estiver muito acelerado, vocês chamem os coordenadores e falam, não, está muito rápido, vamos mais devagar, aí a gente refaz a nossa programação, tá bom? Mas eu só estou colocando isso para a gente poder fazer toda a apresentação hoje.
E eu também sou neto de italiano, então eu sou assim, né? E ansioso pra caramba. Então a gente fala muito rápido e fala com as mãos também, tá? Vocês então podem observar. Então, às vezes, a gente acelera um pouquinho, não tem, eu preciso dar uma reduzida às vezes. Aí vocês me chamam a atenção, vocês que têm toda essa formação aí mais pedagógica do que eu, tá bom? Então, vamos aos conceitos. Toda vez que a gente vai trabalhar com os alunos, né, com a comunidade, que, na verdade, esse assunto, meio ambiente, recursos naturais, degradação de área, a gente tem que lidar com todo mundo, desde as crianças até aos pais, a toda a comunidade. Então, a gente tem que começar falando da questão da água, da preocupação, e cada vez maior que a questão da água na natureza. Então, a gente parte que no planeta Terra, né, 3/4 é composto de água, mas só que desses 3/4, 97% é água salgada. Então, a gente já vejam como que isso reduz a nossa disponibilidade. Aí, depois, vocês vão a gente pegando mais a fundo, a gente vai ver como que é essa distribuição da água, então, na Terra. Então, se a gente detalha isso, a gente vai ver, olha, aqui está 97,3% água salgada. Poxa, então sobrou aí o quê? Sobrou 2,7%. Opa, mas não é assim. 2,15% é gelo. Aí, ó, também não está acessível para nós. Só 0,6% é que vai ser água doce superficial. Só que essa água doce ainda, ela vai estar entre rios e lagos e a água subterrânea. Quer dizer, então, quando nós formos fazer esse balanço, a gente vai ver que a gente tem disponível 0,01%. Olha só de onde nós saímos para onde nós chegamos. E eu acho muito bacana para vocês trabalharem, né, em sala de aula ou como palestras motivadoras ou de conscientização com a questão de gráfico. Que se você mostrar número, a gente não assimila, mesmo nós, né, a gente não assimila muito a questão de número. Bota lá não sei quantos mil quilômetros quadrados, não é legal. O bacana é quando a gente bota gráfico, você vai vendo, olha, pega uma pizza e divide. Isso aqui é água salgada, isso aqui está no gelo, nós vamos ter só esse pedacinho aqui. Então já dá aquele impacto, né? Você já cria uma outra situação em quem está assistindo. Aí, então, o importante também, a gente sempre está falando, essa água que nós estamos trabalhando, ela faz parte de um ciclo, que é o ciclo hidrológico, ou o ciclo da água. E esse ciclo da água, como já é de conhecimento de todos os professores, ele vai passar pelos estados, né? Sólido, líquido e gasoso. O importante da gente abordar o ciclo da água é o seguinte, é que em qualquer momento do ciclo da água, nós podemos estar poluindo essa água e comprometendo. Então, uma pulverização com um defensivo agrícola sobre o solo, escorreu para o rio, você contaminou. No uso excessivo de adubos, ele pode ir para um rio, para um lago, ou ele também pode sofrer o quê? Por infiltração e depois por percolação chegar para a nossa reserva, para o nosso lençol freático, vou comprometer. E uma vez comprometido isso aqui, você compromete todo o ciclo, toda a água. Então, eu sempre gosto de trabalhar, de mostrar o ciclo da água, porque assim, a gente tem que... O importante é a gente trabalhar o manejo, para que nós não venhamos a comprometer qualquer um desses estágios, qualquer uma dessas fases do ciclo da água, seja no solo, seja na atmosfera, ou seja na água. Bom, aí também a gente sempre vai ligar com a importância das florestas. Então, nós sabemos qual a importância das florestas. Elas mantêm o equilíbrio dos gases na atmosfera, absorve o gás carbônico, elimina o oxigênio, a questão dela das árvores na fotossíntese, né? Porque a fotossíntese, como nós dizemos, é o principal fenômeno que nós temos na natureza. Fotoluz, síntese, produção do quê? Produção de alimento a partir da luz. Sem fotossíntese não haveria vida na Terra.
Então, daí já mostra toda a importância de a gente estar trabalhando também a questão árvore, floresta. Elas estabilizam o clima, equilibrando a temperatura do ar, protege os rios e o solo, fornece alimentos aos alimentos, auxiliam na formação das nuvens, né? Que vai ser na questão da transpiração. Então, nós vamos pontuando os pontos-chave da importância da água, a importância das florestas, para a gente chegar na consciência de quem nós estamos querendo despertar. E aí, dentro das florestas, a gente tem as matas ciliares, que é uma parte, né? Que são aquelas formações vegetais formadas ao longo dos cursos de água. Então, as matas ciliares, aquela famosa ditada, elas estão para os rios, assim como os cílios estão para os nossos olhos. Elas protegem esse ambiente. E, lógico, as matas ciliares desempenham importantes funções, tanto ecológicas quanto hidrológicas, numa bacia hidrográfica. E aí a gente vai mostrando, então, essa aqui é uma mata ciliar, aqui do nosso rio Aguapeí. Olha, esse trecho que nós estamos vendo aqui, o Aguapeí ou Feio, tá? Conhecido pelos dois nomes aqui na região. Vocês veem que aqui nós temos toda ela bastante protegida, mas isso não é a realidade em todo o seu percurso. Então, daqui você vendo que ela está protegendo o córrego, evitando, reduzindo o assoreamento, o desbarrancamento, ela aumenta a infiltração da água, é um corredor ecológico para os animais. Então, essa parte da mata ciliar, ela é fundamental porque grande parte da região oeste, essas matas foram eliminadas totalmente. Então, a maioria dos rios, ainda nós não temos uma mata ciliar formada, a gente tem alguns fragmentos, ou quando ela não está totalmente ausente. Isso a gente vem revertendo já há alguns anos, né? Com a rigidez do Código Florestal de 65, agora nós temos um novo Código Florestal, que ficou um pouquinho mais flexível. A gente não vai entrar nesse assunto hoje, a gente pode até marcar um outro dia para falar sobre isso, mas que ainda assim. Então, nós estamos vendo o quê? Nós estamos novamente um aumento na formação das matas ciliares na região, o que é muito bom. Então, as matas ciliares também sempre é importante frisar a importância dela, que ela serve para regularização dos regimes hídricos através dos lençóis freáticos, a manutenção da qualidade da água, a estabilidade dos solos marginais, o que é? Porque se você tem as árvores ali, aquele sistema de enraizamento, ele forma uma proteção. Com a ausência dela, o que acontece? Elas vão desbarrancando. Com o desbarrancamento, todo aquele material que você tem ali, areia e argila, ela vai para o fundo do rio, você tem o assoreamento. Então, é muito importante essa proteção lateral dos rios. E ainda, como nós citei lá, a questão do desenvolvimento e o sustento dos organismos aquáticos, né? Ela é um corredor ecológico para a fauna silvestre, além de ter a alimentação aí dos organismos aquáticos. Bom, aí então, a primeira parte, muito rapidamente, tá? Como assim, é uma conceituação. Eu sempre prego que é importante a gente falar da importância dos recursos naturais. Então, seria a água, falar da atmosfera, que eu não citei aqui, mas que ela vai estar na composição, tá? O solo e a flora. Esses quatro fundamentais para que a gente entre no assunto degradação. Bom, então, como nós não temos uma boa condução, como foi o histórico da nossa região, da nossa colonização, da abertura do Oeste Paulista, não só o Oeste Paulista, como de todo o estado, né? Que foi feita aquela agricultura intensiva, as derrubadas em grande intensidade. Então, quais as causas da degradação do meio ambiente e os seus efeitos socioeconômicos? Primeiro, quando você tem a poluição das águas, olha, hoje estima-se que 50% dos rios do mundo estejam poluídos por esgotos, dejetos industriais e agrotóxicos. É muito preocupante, não é? E a preocupação, a gente fala assim, da crise da água, da guerra pela água.
E nós estamos vendo isso atualmente, é um assunto de hoje. O que nós estamos vendo nos telejornais? A questão da seca. A redução da chuva é uma realidade. Nós estamos escrevendo um trabalho aqui, um artigo, mostrando essa situação no Oeste Paulista, mas não é só no Oeste. Nós estamos vindo 4 anos de seca. Os rios, grande parte dos rios estão secando, minas estão secando. Poços nem se falam, aqueles poços caipira, quase todos secaram, até poços artesianos. Então, isso aqui é um cenário que está pintando muito sério. E que isso nós temos que ser tomado atitude, né? Tanto em órgãos governamentais, mas também que essa questão que é da consciência, que é a responsabilidade de vocês, né, de professores, que começa nos bancos escolares, desde o do fundamental até o ensino médio e depois para a universidade, que vão ser os agentes para a gente poder trabalhar alguma coisa sobre isso. Então, aí, a água, a questão da poluição, apesar de, quando você tem água, grande parte dos rios, principalmente aqueles rios nos entornos das cidades, o que você vê? Poluídos. Poluídos por quê? Dejetos de esgoto, ou de indústria, ou esgoto doméstico. Aí a gente vê a consequência da poluição orgânica, morte de peixes, morte dos organismos aquáticos. Eutrofização é um processo muito sério. A eutrofização, ela se dá em função do quê? Ao aumento dos níveis de nutrientes no corpo de água. Da onde vêm esses nutrientes? Da agricultura. Então, aquele nitrogênio, fósforo, potássio que é jogado lá, lógico, importante para que a gente tenha produção, que a gente tenha alimentos, eles podem ser carreados para os rios. E aí você cria o quê? Um enriquecimento dessa água, mas que não é interessante para a água. Tá? Ela tem os seus níveis. Então, você vai acabar tendo fontes de água com altos níveis de nutrientes e que vai servir para quê? Desenvolvimento de algas, de plantas aquáticas que vão se multiplicando. Muitas vezes a gente não consegue identificar a eutrofização só pelo olhar. A poluição orgânica, sim, você olha, você já vê que está alterado aquilo lá, né? Pelo escurecimento. Mas muitos casos de represa que a gente olha, ela até aparenta ter uma cor natural. Mas na hora que você fizer essa análise, você vai ver altos níveis de nutrientes. Consequência, maior parte, pode ser em grande parte pela agricultura e também parte dos esgotos, que vai fóssil, que é questão de detergentes e outros resíduos. A poluição química das águas, né, das indústrias, aí são outros compostos que criam essa espuma muito comum, a gente já vê isso aí no Rio Piracicaba, principalmente em regiões mais industrializadas, você vê depósito desses elementos na água e que vão comprometer essas fontes nossas. E essa aqui que é a nossa, isso aqui é uma coisa que me frustra demais, pessoal, né? Essa é a culpa nossa, da população mesmo, é a falta de educação, é a falta de consciência, a poluição por resíduos não biodegradáveis, as famosas garrafas PETs, os plásticos. Vocês vão em pontos turísticos, até nos nossos municípios, né? Tem uma cachoeira, você vai lá na cachoeira, coisa mais linda, água limpa. Aí você vê aquele redor, aquele pessoal que vai fazer os piqueniques no final de semana, aquele monte de lixo lá jogado. O que vai acontecer com isso numa cheia? Vai carrear para dentro do rio. Poços de Caldas, quando eu visitando Poços de Caldas, aqueles pontos turísticos, você olha aquela quantidade de plástico, de resíduo não biodegradável, enfeia o ambiente, né? Isso aí você, quer dizer, você tem que acabar tendo recursos públicos para fazer a limpeza, que muitas vezes não tem. Isso é consciência, isso é muita culpa nossa também, né? Então, são coisas que talvez dê para a gente começar a fazer pequenas coisas, né? Para nós não vamos resolver o problema do mundo, com certeza. Mas se a gente resolver o problema nosso já, e o que está ao redor nosso, a gente já vai ter uma grande contribuição. Eu sempre pensei dessa forma, tá? Às vezes a gente desanima um pouquinho. Como disse o Maciel, né? Lá em 1986, nós criamos uma feira aqui em Diamantina, que era a Semana do Verde, que se transformou num grande evento. Hoje nós estamos no 31º ou 32º ano da exposição, que ela foi feita justamente para criar essa consciência, envolvendo as escolas, envolvendo todo o público da cidade. No final, depois entrou o comércio, entre as indústrias, mas para
Qual o melhor jeito de passar um termo de consciência? Festa, né? Você faz uma festa, o pessoal vai, acaba vendo. Então, a gente tenta de tudo. O resultado nem sempre é o que a gente espera, infelizmente. Vocês, professores, sabem disso. Mas nós não podemos desanimar. Então, também a gente citar sempre a questão da disponibilidade, isso é um alerta muito grande, né? Da questão da falta de água. A falta de água no mundo, ela afeta cerca de 232 milhões de pessoas no mundo. Isso, Oriente Médio, África, inclusive o Brasil, porque no Brasil é muito desigual, né? Nós temos muita oferta de água na região amazônica, a região no sul, mas no Nordeste nós temos problemas. São Paulo nós estamos tendo problema. Quantos anos vocês estão vendo a crise da água que passou a cidade de São Paulo? Então, quer dizer, as coisas estão cada vez, infelizmente, além da redução, vejam bem, além da redução dos índices pluviométricos, que é o caso nosso no Brasil, nós estamos tendo o quê? Contaminação dessas fontes, do pouco que a gente tem, a questão da poluição orgânica, eutrofização, por produtos não biodegradáveis, e isso, então, vai alertando o sinal de alerta. Vocês viram que saiu a questão, não sei se foi a semana passada ou 15 dias, se tiver algum professor mais atualizado, que é mais a área de vocês do que a minha, que nós entramos no alerta, né? Então, foi dado que o nosso consumo, ele está superando a produção dos recursos. Então, nós entramos no déficit. Foi agora esse ano, questão desse mês. Se alguém tiver isso até pontual, pode até colocar no chat. Então, hoje nós estamos começando a trabalhar no déficit. Então, nós estamos consumindo mais recursos naturais do que contribuindo. Então, você imagina o que vai ser isso. Então, o Brasil é um dos países que mais possui água doce do mundo. Ótimo. Só que ela é mal distribuída. Como eu disse, 80% está na Amazônia. Você tem o aquífero Guarani. Isso custa. Onde que ele está para você buscar essa água? E aí a questão, que a agricultura é um grande consumidor de água, sim. Nós somos os vilões, aí nós temos que produzir. Mas então a irrigação, ela traz mudanças na hidrografia e no microclima. E pior, quando você utiliza uma agricultura convencional, você tem muito mau uso do solo, porque muitas vezes, o que acontece? Nós só jogamos água, nós não fazemos um cálculo da necessidade. Mesmo que seja irrigação, nós temos a irrigação por aspersão, que você joga uma grande quantidade de água. Dependendo da cultura, você faz uma irrigação localizada, que ela só vai dar aquela quantidade por planta, então você já tem uma economia. Então, isso são trabalhos que dá para a gente serem feitos junto com o pessoal ligado ao agro. Então, dentro de cada setor, dá para a gente desenvolver, criar a consciência e a execução, que é mais importante. Então, sempre na questão do despertar, vem aqui, né, mais uma vez, a distribuição relativa de água doce no planeta, tá? Olha, da água doce, que vocês viram que é o 2,7% lá. Mas só que 69% ela está nas calotas polares geleiras. 30% praticamente são águas subterrâneas. 0,3% que vai estar aqui nos rios e lagos prontamente disponíveis. É pouca coisa demais. E aqui a distribuição desigual do mundo. Por que existe a crise da água? Primeiro, distribuição desigual na água do mundo. Primeiro, outro, aumento da população e o aumento do consumo de água. Você vê que as casas hoje, é muito comum, as pessoas têm 2 banheiros, 3 banheiros, 2 carros, lava carro, lava calçada. Então, o consumo de água também aumentou. E mais sério ainda, o comprometimento desses recursos com os diversos tipos de poluição. Então, aqui, mais uma vez, mostrando a desigualdade, né, que realmente a América do Sul ainda é privilegiada, com 27%, né, depois você tem a Ásia, a América do Norte, aqui 17%, e nós vamos para os lugares críticos, que é a América Central, a Oceania e a África. Dentro desses conceitos, dos fatores, né, das causas da degradação, o efeito estufa, então, você tem envolvendo tudo isso, que acaba estando envolvendo com a questão de áreas degradadas, aumento da produção de gases de efeito estufa, né? Monóxido de carbono, dióxido de carbono, SO2, NO2, e isso tudo vai para a atmosfera e nós vamos tendo... O que nós estamos percebendo? O aquecimento, isso é nítido. Temperaturas de 41, 42 graus tivemos o ano passado,
nesses meses de setembro, outubro, vocês se recordam. Esse ano tivemos já algumas temperaturas muito elevadas, e isso dá um estresse dermal, térmico, né, nas pessoas, que nós não vamos, vai ter uma capacidade de suportar isso. E falar, né, todos os efeitos, as consequências do efeito estufa, a questão do derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos mares, a inundação de cidades litorâneas, mudança de circulação atmosférica, muda o regime de chuvas. Aqui que eu falei, estresse termal nas pessoas. Como que a gente não fica em local algum, nessas temperaturas acima de 40 graus? E tem pessoas que são mais sensíveis ainda. A questão do aumento de doenças, então a resistência de vetores de doenças, e fora a questão de alteração das florestas. Então, o efeito estufa, nós verificamos que com esses aumentos da temperatura, que a gente chama do aquecimento global, porque por mais discutido que seja, está presente, pessoal. A questão do aumento de alergias e doenças transmitidas por vetores, como a malária, a tripanossomíase, leishmaniose, a filariose, a amebíase. Outras doenças contagiosas não parasíticas, como a febre amarela, a dengue. E impactos na agricultura também, porque você vai começando a limitar alguns produtos, porque tem culturas que elas não toleram essas temperaturas altas. As hortaliças são muito sensíveis, aí você tem que utilizar recursos, produção de hortaliças em estufas, em telados, para quebrar essa insolação. O próprio café. Vocês sabem que vocês ainda não estão nesse caso, porque Marília tem uma altitude maior que a nossa região, e as temperaturas ainda são um pouco mais amenas. Mas a região oeste aqui, essa barranca do rio, nós tivemos consequências já com o aumento de temperatura. Hoje, o café, que foi a principal atividade na nossa região, hoje aqui é área marginal. Até Oswaldo Cruz, ele já começa a recomendar de Oswaldo Cruz para lá. Então, os níveis de produção já caíram bastante. Você entende? Então, como que começa já a afetar, inclusive, na questão da produção de alimentos? Com isso, o que a gente pode ter? Nutrição e fome. Então, vou colocando uma situação real nossa aqui na nossa região. O que vem acontecendo? A camada de ozônio, né? Falar do buraco de ozônio que nós temos, a questão envolvida com os aerossóis, que grande parte já foram substituídos, né? Através dos gases CFCs. A chuva ácida, uma outra consequência, né, que nós temos também. Só tudo bem que estão mais ligados com a questão da poluição atmosférica, com a emissão de gases SO2, NO2, NO, CO2, né? Que aí, e outra, a emissão se dá nos grandes centros, mas devido aos ventos, essa chuva ela vai cair em regiões agrícolas, em áreas vegetadas, e que acaba causando queima, destruição de vegetação. A degradação do solo, que é violenta, que, né, principalmente a nossa região vive muito isso. E na degradação do solo, a gente tem como principal agente a erosão, né? Que é aquele processo de arrastamento das partículas do solo, que pode ser tanto pela ação das águas como pelo vento. Vocês viram essa nuvem, né, de poeira que aconteceu essa semana na região de Franca, Ribeirão Preto? Por que aquilo? Em função, vem lá, seca, solos desnudos, sem vegetação. Olha o acúmulo, a nuvem que formou. Assustador. Também é uma forma de erosão. A gente não falava em erosão pelo vento aqui na região. Agora já estamos começando a ver. Lógico que a nossa erosão hídrica ela é muito mais séria. É o que nós estamos mais habituados, pela própria forma como foi aberta a nossa região, como foi explorada a nossa região. E aí é importante sempre a gente trabalhar, então, com os alunos, né, a questão dos agentes causadores, como a erosão eólica, pela ação do vento, e a erosão hídrica pela ação das águas, que é a mais comum,
que a mais séria e que maiores consequências tivemos na região. E essas erosões, consequência do quê? De práticas agrícolas inadequadas, o preparo do solo morro abaixo, né? Então você ajuda, você facilita que as enxurradas, elas carreiam para aquele local e elas ganhem velocidade. E com isso, abertura. Você tem a erosão laminar, a erosão em sulco, e se você não tomar providências, por um caso mais sério, uma erosão em vossoroca. Então, a erosão laminar, eu considero a erosão mais perigosa que nós temos, porque ela passa despercebida pelo produtor, que ela só tira aquela camada superficial. Então, o produtor quase que não vê. Só que a fertilidade dele está indo embora. Quando ele vai dar conta, é quando ela já abriu os sulcos. Mas aí o que aconteceu? Toda a grande parte que ele tinha dos nutrientes, elas já foram carreadas para o córrego, para rios. A erosão laminar em sulcos, olha só, feito um plantio recente, deu aquelas chuvas que é normal, chuvas muito altas, né, altas precipitações, aí elas vão carrear, porque não tem um sistema de proteção, elas formam as enxurradas e aí começam a criar os sulcos. O sulco, se a pessoa vier aqui e vai fazer um preparo, ele até reverte. Mas aqueles nutrientes que foram transportados, esse não tem como eu recuperar. Erosão também em sulcos. Olha só que quadro feio. Quanto mais acidentado uma área, quanto mais declivosa, maiores os riscos. Isso conciliado com criação de gado, porque o gado faz aqueles trilhos. Aí, então, você já vai vendo como que vai formando esses sulcos ao longo dessa área. Olha que judiação, né? Uma área muito bonita, um morro aqui, e ele já está totalmente comprometido, inclusive começando uma erosão em vossoroca aqui. Então, esse é o caso da erosão em sulcos. Ravina e vossoroca é o caso mais avançado de erosão hídrica. É aquela que passou pela erosão laminar, erosão em sulcos, ela foi avançando e ela atingiu grandes dimensões. Eu coloquei as duas aqui, pessoal, porque existe uma certa discussão entre ravina e vossoroca, tanto na área da agronomia, o pessoal da biologia, o pessoal da civil, e sempre nunca fica muito claro. Um conceito que eu achei legal, que eu adoto, não estou falando que é o certo, tá? Mas que eu achei o mais aceitável, a ravina, ela seria um estágio, não deixa de ser uma vossoroca, só que ela ainda é seca. E a vossoroca é quando ela já pegou o perfil lá, né? Ela já pegou o lençol freático. Então, ela vai formar ela forma como se fosse um rio lá, uma lâmina d'água. Então, ela tem a questão já da água pela profundidade. As duas são sérias, as duas são graves. Bom, é que existe sempre esse conceito, que é ravina, que é vossoroca. Eu uso mais o conceito vossoroca. Situações extremas de vossoroca, olha só, muito grandes volumes de terra foram deslocadas. Isso aqui não tem recuperação. O máximo que você pode fazer é tentar evitar que ela aumente. Então, olha essa foto da direita. Ela começou aqui, olha, você vê que aqui em cima até tem terraços, tem fragmentos de mata, mas que depois começou o processo erosivo e ele carreou, olha só, depois até o córrego. Além de todo o estrago que ele fez aqui, todo esse volume de terra, ele vai ser acumulado no rio, causando assoreamento. Então, despertar, chamar atenção, ainda é um problema bastante sério a questão de erosão, pelo tipo de solo que nós temos na nossa região oeste. São solos arenosos, muito suscetíveis à erosão. Locais com solos argilosos têm menos problema. Vocês vê, né, como que a quantidade de areia é muito grande, então ele solta com muita facilidade. Então, o que é fundamental? O manejo desse solo. Esse aqui é um caso aqui em Adamantina, muito feio, pessoal. Então, pode ver que, às vezes, a erosão em vossoroca, ela pode ter sido em consequência de uma prática
agrícola inadequada. Uma tombação, uma aração que tombou, ou não fez um terraceamento, não fez sistema de conservação do solo. Mas essa aqui é uma erosão que ela foi do quê? De uma represa. Uma chuva muito forte que deu a represa, ela cedeu, olha a parte dela. Então, vocês imaginam o volume de água que correu. Olha o estrago que deu isso aqui. Eu acompanhei muito isso aqui, pessoal. Então, cria aquelas valas enormes. Então, também pode ser, falando da Vossoroca, não só por práticas agrícolas, mas por acidentes também que podem ocorrer. Desmatamento, que é uma coisa mais atual que nós estamos vivendo no nosso país do que isso, né? A gente vê aí as polêmicas que nós estamos tendo na região amazônica, desmatamento para aumento das áreas de pastagem, para o cultivo de soja, e é muito grande, pessoal. Então, é um dos principais impactos ambientais que ocorrem no ecossistema natural. Nós já tivemos o exemplo da região sudeste. Olha o que sobrou para nós de mata natural aqui. O trabalho que dá para a gente recuperar isso. E a gente continua trabalhando, continua cometendo os mesmos erros. Com que finalidade? Exploração agropecuária, extração de madeira para fins comerciais, para implantação de projetos de mineração, muitas vezes para a construção de usinas hidrelétricas e propagação do fogo resultante de incêndios. E o duro é que o desmatamento não vem sozinho, né? Normalmente o pessoal queima para desmatar, porque o fogo ele vai destruir os cipós, aquela vegetação baixa, e vão ficar as árvores maiores, que vai ser a madeira. É um crime duplo, né? Então, uma imagem muito triste, mas que é muito comum. Nós estamos vendo isso aí, a questão da fiscalização diminuiu demais. Essas consequências são muito sérias, nós vamos pagar muito por isso ainda. Então, calcula-se que 30% das maiores bacias hidrográficas tenham perdido mais da metade da cobertura vegetal original. Vocês veem que são todos números chocantes, né? 50% dos rios já com poluição, não totalmente poluição, mas com parte de poluído. 30% das bacias perdendo cobertura vegetal. E o processo não para, o processo está continuando. Se a gente tivesse parado e começasse a reverter, a gente se animava. O problema é que a gente está lutando para que isso cesse, ou reduza, né? Como eu disse, normalmente o desmatamento não é a desgraça sozinha, né? É o desmatamento com a queimada. E aí você destrói matéria orgânica do solo, os micro-organismos, né? Porque você vai esterilizar uma camada do solo, você acaba com a vida do solo. Nossa região, você vê que a coisa não é só lá longe, né? Não é só lá no Amazonas, que pertence a uma responsabilidade nossa também, claro. Mas olha a nossa região, Adamantina, fotos aéreas aqui de Adamantina. Onde está a mata aqui, pessoal? Vocês vê fragmentos aqui, ó, fragmentos da mata ciliar, mais um fragmentozinho aqui, e o restante tudo desnudo. Qual que é a porcentagem? Calcula a porcentagem disso, que é bom de matemática aí, né? Baixíssimo, pessoal. O que tem de bom que eu me animei quando eu vi essas fotos aqui, pessoal, foram os terraços. Vocês estão percebendo? Não sei se vocês percebem, mas tem um sistema de conservação do solo. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha só que bacana aqui, olha. Represas para conter a água ou caixas secas. Tudo, olha, conservado, esses conservados, e a Adamantina também é um espigão, é uma área bastante declivosa, tá? E vocês veem que isso eu fiquei animado, foi, puta, conservação de solo, o produtor criou consciência, do lado de cá quase não vejo. Sabe qual que é o resultado disso aqui, pessoal? Um programa bem feito. Um programa do governo do estado, que já tem vários anos, que é o programa de microbacias hidrográficas. Isso aqui, graças à ajuda de maquinário, envolvendo a Secretaria da Agricultura, a CAT, nós conseguimos fazer isso, todos os municípios foram beneficiados. Olha que bênção! Como que os programas bem feitos, bem estruturados, eles atingem seus objetivos. Só não conseguimos ainda o reflorestamento, mas vai ser o próximo passo, tá bom? Então, olha, desmatamento, Adamantina. Aqui deve ser eucalipto, não é mata nativa. Olha a mata ciliar, fragmento de mata ciliar.
que a maior parte ainda está sem nada. Então, desmatamento, as consequências, destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento dos rios, diminuição dos índices pluviométricos e elevação das temperaturas. Só traz tragédia e o risco de desertificação. Mais a proliferação de pragas e doenças. E as queimadas, horrível isso aqui, né? E é tão como esse ano, ano passado, o Pantanal, quanta queimada. No estado de São Paulo. Então, as queimadas provocam a morte dos micro-organismos que dão vida ao solo, provocam as perdas de muitos minerais, causam desequilíbrio mineral, porque ela queima tudo que está lá, matéria orgânica, destrói micro-organismos, a vida do solo, e contribui para o agravamento do efeito estufa. Está vendo como que ligam as coisas? Por isso que eu falei de efeito estufa, por isso que eu falei da questão da camada de ozônio, eu falei citar também a chuva ácida. Está tudo interligado, não dá para separar. Triste demais, pessoal. Minha região, pessoal, Adamantina. Olha só que coisa feia, os nossos rios. Olha assoreamento. Consequência o quê? Desmatamento, ausência de mata ciliar. Olha que cena mais triste. O que vocês estão vendo aqui? Urubu. Animais mortos. O rio totalmente comprometido, sem vida. Isso eu não precisei andar muito não, viu, gente? Onde eu dou um passo aqui, eu vejo essa cena. E isso, se eu for em Flórida, se eu for em Lucélia, se eu for em Pacaembu, as cidades que eu for na região, eu vou estar vendo essa cena. Triste demais. Nós, como educadores, nós, como pesquisadores, nós temos que fazer alguma coisa. Pelo menos a nossa parte. E tentar sensibilizar a classe política, regional também. Não é só lá em cima, não. Os nossos políticos aqui, prefeitos, vereadores. Olha o Rio Feio, o Rio Aguapeí, que tristeza. Olha essa ilha de areia aqui no meio, cara. Você atravessa isso aqui a pé. É muito triste. É um dos maiores rios. O Aguapeí e o Peixe são os dois maiores córregos. Ah, obrigado. O Marcel está citando aqui. Obrigado, Marcel. Vai dando a retaguarda aqui. Que o programa de microbacias, que eu acabei de comentar para vocês, que foi esse recurso, ele foi criado pelo governo de Lima em 1987. Mas ele foi muito bom, pessoal. Os outros governos também deram sequência e ele acho que veio finalizar faz uns 2 ou 3 anos só. Tá? É um programa da Secretaria da Agricultura com o recurso do BNDES. Olha que cena no Rio Aguapeí. Triste demais, pessoal. Isso aqui, sabe o que foi? Uma área de cana que estava montante. Eles fizeram, não sei se estavam preparando essa área, deu uma chuva de termo de 150 milímetros ou mais, estourou os terraços e olha o mundo de areia que desceu. Para vocês terem noção, isso aqui é uma cerca, olha como que ficou a altura da cerca. Essa vegetação foi toda destruída. Então, é o problema, segurar água é complicado. Olha só o que foi a consequência de um desastre, que foi a montante. Foi numa área agrícola e veio para onde? Para a mata ciliar. Olha, não sei se dá para vocês enxergarem, aqui é um palanque de uma cerca. Ele deve ter em torno de 1,60 m, 1,70 m. Olha o que sobrou. 20 centímetros. Tudo isso aqui foi areia, pessoal. Olha as árvores que aconteceu. Secaram todas. Acabou com a vegetação. Mais consequências da remoção da mata ciliar. Mata ciliar é muito... Não tem mata ciliar? Não tem estabilização. Vou criando o quê? Vai desbarrancando. Olha que cena triste. Que rio é esse? Tem vida um rio desse? Sem mata ciliar, ele deixa de correr o seu percurso normal, assoreamento. Então, consequências da eliminação das matas ciliares. Você tem uma intensa erosão, assoreamento, enchente na época das chuvas, desaparecimento de rios que está acontecendo aqui na nossa região, estão secando, pessoal. Bom, então, deixa eu ver aqui, quase 11 horas, agora eu vou entrar assim naquele que é a chave. Então, falamos dos recursos naturais, as causas da degradação, os efeitos socioeconômicos. Eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio, tá? Que é o curso, um curso em 1h30.
E agora o manejo. Por que é importante o manejo? Porque se nós manejarmos os recursos naturais, de acordo com as técnicas, nós não precisamos fazer a recuperação de área degradada, que é o título dessa apresentação. Então, falo muito nisso. Vamos manejar os recursos naturais. De que jeito? Porque, para começar, manejo da água tem duas premissas básicas. Eu preciso incrementar a infiltração e diminuir a evaporação. Como que eu incremento a infiltração? Através de vegetação das áreas, adubos verdes. Então, isso faz com que aumente a água. E como que eu diminuo a evaporação? Mantendo esse solo vegetado, utilizando cobertura vegetal, matéria orgânica. Então, esses são os dois pontos principais do manejo da água. Incrementar a infiltração e diminuir a evaporação. Mais uma vez mostrando as microbacias. A microbacia aqui, justamente para mostrar isso. Isso é manejo dos recursos naturais. O que é manejar? Fazer os terraços, principalmente nesses terrenos acidentados, caixas secas ou represas para quebrar a velocidade da água. Vocês sabem que a função de um terraço não é segurar a água. Ele é reduzir a velocidade da água. Mas ele reduz, porque o que causa erosão é a velocidade da água. Na verdade, o que causa na erosão é o impacto da gota de chuva. Bate o impacto da gota de chuva. Bateu no solo desnudo, ele desagrega. Os minerais ficam soltos. A água vem e leva, carrega. Se ela pega velocidade, ela vai abrir os sulcos. Então, isso é o manejo. Um programa de governo que deu certo, que precisávamos multiplicar. Então, olha, a água retida pelos terraços, ela não vai segurar, ela pode até pular, mas ela quebrou a velocidade dali até aqui. Já evitamos grandes prejuízos. Esquecemos das práticas de caráter vegetativo. Isso que é o problema nosso. A nossa agricultura moderna, a nossa agricultura intensiva, ela esqueceu conceitos que nós tínhamos desde 1880. É engraçado, eu pego alguns livros de agricultura da época de Dom Pedro, por incrível que pareça, coisas que tinha no começo do século, ele já falava em adubação verde, ele já falava em cobertura morta, já falava em adubação orgânica. Com a Revolução Verde, nós esquecemos isso. E agora nós estamos tendo que resgatar. Controle das queimadas. Nem pensar, isso aqui é fundamental. Adubação verde, culturas em faixas, faixas de retenção. São todas práticas que a gente tem, que dá para a gente contornar. São práticas que não envolvem implementos, são práticas vegetativas. Então, olha, adubos verdes, guandu, feijão guandu, vocês devem conhecer, né? Dá para fazer aquela farofa gostosa, fica muito bom, mas ele é um excelente condicionador de solo, ele devolve nutriente para o solo, devolve nitrogênio, ele rompe camada compactada, é matéria orgânica, fácil de propagar, resistente, é um grande aliado nosso. Crotalária, as usinas viram isso, as usinas estão fazendo em reforma, plantando crotalária. Para quê? Aumentar matéria orgânica, fixar nitrogênio. Opa, então, isso é uma agricultura sustentável. Isso reduz os efeitos, os impactos ambientais, a questão da degradação de solos. Manejar a flora, de que forma? Sistemas agroflorestais. O que é uma agrofloresta? São práticas que, intencionalmente, você retém ou planta árvores em terra usada para agricultura. Isso é uma prática muito bacana, que tem ganhando bastante, vamos dizer, ela tem sido discutida bastante e muitos produtores começando a adotar. Então, nós podemos ter o que a gente chama de agrosilvicultura, que é você conciliar árvores nativas e cultura. Pode ser soja, na região Rondônia, Norte, estão fazendo isso. Aqui também dá para a gente fazer. Silvopastoril, isso é comum, plantar árvores e criar animal no meio. Ou o mais complexo, que é o agro-silvopastoril. Agricultura, a árvore que vem de silvio e uma criação. Olha, isso aqui é um sistema agroflorestal em Presidente Prudente. Aqui você tem macaúba nessa linha, que é essa palmeira. A macaúba tem um potencial para biodiesel.
você tem bananeiras, você tem árvores nativas. É esse mix que você está vendo aqui. Olha que bacana, o sistema agroflorestal. Espécies nativas e goiaba aqui, para eu ter renda. Não adianta eu querer colocar na cabeça de um produtor um negócio que é bonito, mas ele precisa comer, ele precisa de receita. Então, o sistema agroflorestal é esse mix. E você pode, inclusive, tirar, por exemplo, de eucalipto, outras plantas que você colocar, no final você pode tirar também madeira. Banana vai muito bem no que a gente chama o SAF, que a gente chama Sistema Agroflorestal de SAF. É um excelente modelo para uma agricultura sustentável. Olha aqui, Sistema silvopastoril, árvores com carneiros, ou árvores, no caso eucalipto, intercalado com bovinos. Inclusive, você melhora o ambiente, você cria um sombreamento para esses animais. Como nós estamos falando das altas temperaturas na região, esse é um sistema que cria o conforto térmico, que é uma coisa que preocupa também, e vem preocupando os técnicos. Olha como que as coisas vão se casando. Bom, e agora eu cheguei no título da palestra, né, Maciel? Então, nós vamos falar um pouquinho do que nós fizemos, métodos e técnicas de recuperação de áreas degradadas. Vou desacelerar um pouquinho, tá, pessoal? Bom, então, quando a gente fala, qual o problema? Temos muitos problemas. Eu alertei coisas aí que dá para vocês explorarem até vocês se aposentarem. Bom, vocês veem que eu me aposentei e continuo, né? Então, a gente não para nunca. Uma coisa que eu trabalhei bastante, que eu sou apaixonado, que eu gosto, que eu faço, é a parte de recuperação das matas ciliares. Tá? Isso aqui, então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas depois, se surgir outras coisas, quiserem falar de erosão, área urbana, não é muito minha praia, mas erosão, área rural. Então, nós temos vários tipos de degradação. Tá? Eu vou puxar para isso aqui, que senão, pelo tempo de hoje, nós não teríamos tempo. Não teria tempo. Quando a gente vai falar, bom, eu estou lá, tenho o meu rio, ausência de mata ciliar, preciso recuperar essa mata ciliar. Você tem alguns caminhos. Você pode fazer essa recuperação por um processo chamado regeneração natural. O nome já fala. O que é regeneração natural? Você vai cercar essa área e vai esperar que aquilo reconstitua naturalmente. A natureza, ela é tão parceira, ela é tão fantástica, que mesmo nós, no nosso conforto, quiser fazer uma regeneração natural, ela regenera. Basta que a gente dê oportunidade. Isolar, cerque a área. Deixa só a entrada do bebedouro dos animais. E o restante você cerca. Você vai ter um bom retorno. Para que a regeneração natural tenha sucesso, você precisa de 2 pontos básicos. Fragmentos de mata próximo, para que venha a semente, e que você isole essa área. Se for uma área muito degradada, você vai demorar muitos anos para ter regeneração natural. Plantios de enriquecimento. Vocês viram nas fotos que eu mostrei que tem muitos fragmentos de mata ciliar aqui na região. Você tem o rio, você tem uma matinha aqui, outra lá na frente. Então você emenda e faz. E às vezes o que acontece? Você só tem 2 ou 3 espécies. Angico, aroeira e acabou. E qual a importância da mata ciliar? É a diversidade. Então você vai enriquecer. Planta jacarandá, cabriúva, pau-d'alho. Então isso é o plantio de enriquecimento. E aí, o reflorestamento propriamente dito, que é o que funciona. E nós vamos falar do modelo sucessional e da nucleação. Isso aqui é a regeneração natural. Olha que bacana. Funcionou. No rio Aguapeí. É uma área isolada, os animais não têm acesso, e o que nós percebemos? Que vão sair, inicialmente, aquelas espécies que a gente chama de espécies pioneiras. O que é uma espécie pioneira? O nome já fala, são as primeiras que surgem num reflorestamento. Elas são resistentes, elas germinam a pleno sol e elas desenvolvem a pleno sol. Quem são essas espécies? Vocês não vão brigar comigo, eu vou começar a falar alguns nomes, até porque a gente aprende ouvindo, ninguém vai saber nome de árvores, até hoje eu sei pouco ainda, e trabalhando muito, mas para a gente começar esse exercício.
Então, uma espécie fantástica, que eu acho que às vezes até vocês conheçam, é essa árvorezinha aqui, ó, que é conhecida como banana de macaco, que é a embaúba. É uma eficiente espécie pioneira, rústica. Vocês podem ver que ela está no barranco, na beira de estrada, na beira de rio. Ela vai em área úmida, ela vai em área seca. Mas, professor, mas essa embaúba é uma árvorezinha de nada. Não... Gente, mas esse pouquinho aqui ela é fundamental. Ela projeta uma sombra inicial para que saiam as espécies secundárias e climáticas. Então, se nós formos olhar esse reflorestamento, que é um reflorestamento, é uma regeneração natural, nós vamos ver a embaúba e a sangra d'água. É uma outra planta muito bonita, a folha dela é cordiforme, em forma de um coração, ela é avermelhada embaixo e muito adaptada para essa área. Essa área que vocês podem ver é uma área úmida, ela é encharcada. Olha só, ela já está vegetada. Fantástico. Então, eu falei da regeneração natural. E o modelo que a gente utiliza quando você quer ter, por exemplo, eu quero em 3 anos recuperar a minha área degradada, eu quero ter a minha mata ciliar. Então, existe hoje o que a gente chama de modelo sucessional. O que é um modelo sucessional? Vocês estão vendo que eu não estou colocando conceitos, nada, porque senão ia ficar muito complexa a apresentação. Mas o modelo sucessional é aquele que procura imitar como as espécies ocorrem naturalmente na natureza. Ué, e como que as espécies ocorrem naturalmente na natureza? Você tem espécie pioneira, você tem secundária, você tem climática. Não é bosque, porque normalmente a gente tem um conceito errado. A pessoa vai lá, quer fazer um reflorestamento e planta. Ah, eu gosto de ipê roxo, só vou plantar ipê roxo. Ah, eu gosto de paineira, vou plantar paineira. Isso não é modelo sucessional, isso é bosque. Então, o modelo sucessional, você vai provocar, você vai montar um sistema que, depois de um determinado tempo, ele vai ficar como se fosse uma mata. Correto? Então, para a gente fazer o modelo sucessional, nós precisamos ter 3 conceitos básicos, que são os grupos ecológicos. As espécies pioneiras, as espécies secundárias e as espécies climáticas. O que é uma espécie pioneira? É aquela espécie que tem um rápido crescimento, elas germinam e se desenvolvem em pleno sol, elas produzem precocemente muitas sementes pequenas, normalmente essas sementes apresentam dormência, as sementes são dispersadas por animais e elas são denominadas especialistas de grandes clareiras, ou seja, elas germinam e desenvolvem em pleno sol. São as primeiras que surgem, são as pioneiras. A embaúba, que eu já apresentei para vocês, que é a sangra d'água, também tem a sangra d'água. A embaúba é conhecida como banana de macaco, porque ela dá aquele frutinho, o macaco come, até nós podemos comer. Ô, Maciel, se você estiver me ouvindo, passa para mim no WhatsApp até que horas vai a apresentação, para eu poder me monitorar aqui. A lobeira é uma outra espécie pioneira. Essa árvore aqui, pessoal, o produtor vê no campo, ele corta, porque ele não gosta, ela tem espinho. Mas ela produz fruto, e o fruto é consumido por lobo. Olha que interessante. Vê que ela dá uma projeção de copa, sombreia, e aí na sombra dela vão sair as secundárias e as climáticas. A sangra d'água, que eu tinha comentado com vocês, que é esse formato de cordiforme, as folhas dela têm forma de coração, é uma árvore muito comum, muito fácil. E aí, pessoal, olha que interessante. A pioneira, ela tem um ciclo de vida curto. Ela vive de 5 a 10 anos. Ah, professor, mas qual a vantagem? Só que nesses 5 a 10 anos, ela já cumpriu a missão dela. Ela projetou sombra para sair as secundárias e as climáticas. E aí ela morre. Mas provavelmente tenha muitas sementes dela que vão propagar nesse ambiente. Então, vocês veem que existe a biologia, né? Os professores de biologia sabem disso. A biologia ela está interligada, ela explica, ela mostra muita coisa para a gente, que facilita a nossa vida. Então, esses modelos nada mais são do que baseados na biologia das plantas, na fisiologia dessas plantas. Então, depois vem as espécies secundárias. As espécies secundárias, elas também são denominadas especialistas de pequenas clareiras,
ou oportunistas, nômades ou intermediárias. Qual a diferença? Elas precisam de sombra para germinar, só que luz para desenvolver. Que sombra para germinar? A sombra da pioneira. Vocês estão entendendo como que funciona? Bom, aí elas são plantas maiores, plantas altas, elas vivem em torno de 50 anos. Isso é o quê? São as plantas nobres. É o ipê, aroeira, angico, guaritá. Se você pedir para um produtor fazer um projeto de reflorestamento, com certeza ele vai plantar só as secundárias. Mas não é esse o objetivo. Por quê? Ele fala, mas aquela planta lá é praga, a pioneiro leiteiro não gosta, ele corta o leiteiro. É difícil a gente quebrar esses modelos na cabeça do produtor. Então, aqui você tem as secundárias. Olha, fantástico, né? O ipê amarelo, que é a árvore símbolo do Brasil, né? A flor símbolo do Brasil. O ipê roxo, fantástico. Esse ano os ipês deram um show, né? De florada, nunca foi tão bonito, em função da seca, viu? Você vê que a seca, ela promove maior florescimento. O angico, uma espécie bastante conhecida. O ingá, que é uma fruta, que serve também de alimento para pássaros e para peixe, é uma secundária fantástica, fácil de trabalhar. E o último grupo, as climáticas, que o nome já fala, as clímax, é a que fecha o ciclo. São plantas de crescimento lento, que germinam e se desenvolvem na sombra, produzem sementes grandes, elas normalmente não têm dormência e são consideradas tolerantes à sombra. Então, as climáticas germinam na sombra e crescem na sombra. Aí vão ser jatobá, pau-ferro, pau-óleo, inclusive o palmito. Ele gosta de sombra para se desenvolver. Certinho? Bom, então está explicado qual é o conceito do processo de modelo sucessional. Aí vem a implantação do projeto. Você vai ter que preparar, o produtor tem custo. Você vê que ele prepara, ele pode apenas fazer uma dessecação com herbicida, e aí ele vem e vai plantando essas espécies aqui. E qual a importância? Na hora de plantar, ele tem que mesclar uma espécie primária, pioneira, com uma secundária. Então, metade do projeto dele tem que ser com as pioneiras. E a outra metade ele mescla entre secundárias e as climáticas. Para isso tem espaçamento, toda uma linha, todo um trabalho, todo um protocolo para a gente instalar. Esse aqui foi um projeto que eu montei aqui em Adamantina, foi um produtor que ele tinha sido autuado pela Polícia Ambiental, ele precisou fazer, mas ele foi muito bom, foi excelente, ele não teve perda quase nenhuma, seguiu tudo certinho, colocando pioneiras, secundárias e climáticas. Vocês percebam que existe um espaçamento entre as linhas para permitir que entre uma roçadeira para facilitar a condução e o sucesso desse projeto. Então, esse projeto foi instalado em 2005. Vejam só. Estão vendo aqui? Olha ele hoje, pessoal. Isso não é uma satisfação? Maravilhoso, né? Eu cheguei lá para tirar essas fotos agora esse mês. Puxa vida, vamos voltar. Olha só. Então, quando você faz a coisa bem feita, você segue as normas e o produtor cuida, que é importante, você consegue isso. Olha o que é aqui, modelo sucessional. Eu procurei imitar como as espécies ocorrem naturalmente na floresta. Hoje eu já tenho plantas aqui embaixo, eu já tenho ilhana, já tenho cipós, já está todo mesclado, já está intrínseco nessa floresta. Aqui é uma usina, aqui na região, trabalho muito bonito também, e mostrando o final. Que eu quero isso é uma mata ciliar. E aqui na Apta, que eu mostrei para vocês, né? Onde que foi a minha paixão que eu comecei a me identificar para fazer esses projetos. Olha só como que nós estamos. Infelizmente, eu não tirei uma foto antes, pessoal, que quando eu comecei, nem imaginei que eu ia me dedicar uns 15 anos da minha vida fazendo isso. E olha que nós conseguimos. Sabe como foi isso, pessoal? Eu pegava estagiário das áreas da curso de ambiental, engenharia ambiental, estagiário de biologia, estagiário de agronomia.
e eles iam montar o projetinho e junto com funcionários eles iam plantando. Olha que coisa linda, né? Essa é a represa nossa, mas os rios também estão todos vegetados. Dá gosto a gente ver isso. Bom, isso foi o modelo sucessional. As técnicas de nucleação eu vou passar um pouquinho rápido, né? A nucleação ela parte daquele conceito. É a capacidade que uma espécie tem de propiciar uma significativa melhora nas qualidades ambientais, permitindo o aumento da probabilidade de ocupação deste ambiente por outras espécies. Ou seja, a partir de uma árvore, você consegue ter mais. Então, por quê? Com uma árvore você já tem semente, você tem projeção de sombra. Então, a nucleação não é tão trabalhosa quanto é o modelo sucessional. Que o modelo sucessional você planta a área toda. A nucleação, o nome já fala, nucleação, você cria núcleos. Então, esses núcleos podem ser por mudas, que você planta 4, 5 mudas, tipos de poleiros. Olha só, pessoal, isso é o modelo. Parece coisa de poesia, né, de poeta. Bom, mas o que eu coloco uns galhos secos, pode ser de bambu, e que vai servir para quê? Para que os pássaros parem ali, para forragear, para caçar, para descanso. E nisso eles vão defecarem. Nas fezes dele tem semente das espécies que eles consomem. Então, germinaria. É bem poético, né? Olha só. Poleiro seco, só que você faz a base, você que limpa embaixo onde você vai colocar o poleiro, que normalmente é de bambu, e vai esperar, então, as fezes dessas aves nesse local. Olha aqui mais um exemplo de poleiro. Aqui, poleiro vivo, com a planta ainda viva. Os pássaros vêm, estacionam aqui, param, vocês veem que é uma área desmatada, eles defecam, e nas fezes, então, tem as sementes que vão promover o início. Torre de cipó, plantar algumas plantas de cipó, porque o que vai acontecer? Aqui vai ter muitos insetos. Aí os pássaros vêm atrás dos insetos, eles vão ficar um tempo aqui, permite com que eles também disseminem as sementes. Poleiro de cabo aéreo, você faz uma ligação entre duas árvores. Vocês veem, os pássaros não param muito na fiação, na rede elétrica, na cidade? Se você fizer isso no campo, eles vão utilizar. Com o detalhe, limpo aqui embaixo, para que eles possam fazer, as suas fezes possam cair diretamente no solo e que venha germinar. É muito bacana esses modelos de nucleação. Aqui estão os vários tipos. Tá até transposição de galho, pessoal. Se você deixar um monte de galho junto no sítio, com o tempo você vai ver que começam a sair algumas trepadeiras. Os pássaros vêm aqui para caçar, aqui vai ter rato, vai ter cobra, você já criou um ambiente. E aí, no que os pássaros passam, as sementes vão começar a germinar. Olha, plantio de mudas em ilhas de alta diversidade. Não preciso plantar a área toda, planto 5 mudas aqui, mesclando uma pioneira com secundária. E com o tempo eu vou ter um núcleo. Transposição de chuva de sementes, coleto sementes da mata e levo isso para uma área que está desmatada. Eu vou estar transportando aquela vegetação, as sementes daquela vegetação que eu tenho, para um local que eu quero recuperar. E transposição de chuvas de sementes. Será que eu não coloquei? Então vamos lá para a última parte. Acabando, pessoal. Aqui, né, como uma ideia para vocês trabalhar em sala de aula ou trabalhar atividades práticas, eu coloquei algumas atividades envolvendo alunos com o tema degradação do meio ambiente, que seria o fecho da nossa apresentação. Produção de mudas de espécies florestais. Isso é muito bacana trabalhar com aluno, pessoal. Dá para trabalhar na própria escola, dá para trabalhar no viveiro da prefeitura. Esse aqui é um trabalho que uma usina aqui da região ela faz com os alunos, na própria usina. E o detalhe, aproveitando saquinhos ou caixinhas de leite. Então, você já trabalha o reciclado e trabalha a questão ambiente, plantio de árvores, questão das sementes. Muito legal esse projeto aqui. Aqui, visitas técnicas. É importante, aluno de 2º grau, conhecer uma área de recuperação de mata ciliar, o que é um reflorestamento, como que ele funciona. Então, as visitas, a gente tem aquele contato direto.
ela desperta, ela sensibiliza demais o aluno. Aqui, visitas aqui no Córrego Aguapeí, mostrando assoreamento, os efeitos da ausência de mata ciliar, o efeito do assoreamento. Como o Maciel já citou, eu sempre utilizei a Expo Verde como grande recurso didático. A Expo Verde é uma feira que nós temos em Adamantina. Ela foi criada, eu tive a grata satisfação de ter a ideia, eu era funcionário da prefeitura, e na prefeitura nós criamos essa feira. Eu já até tinha esquecido, viu, Marcel, que era 86. Já são tantos anos, e ela teve um alcance muito grande. Hoje ela se transformou uma festa que faz parte do calendário da cidade. E aqui a gente trabalha com maquete, que as escolas trazem os seus temas, apresentações dos mais diversos tipos. É como eu disse, eu acho que a festa sempre é uma boa oportunidade da gente estar envolvendo os alunos, não é? É igual o churrasco depois de uma reunião. Não tem reunião que tem fracasso que se dê um churrasco, não é assim? Então, eu chamo muito isso a forma da gente envolver. A gente envolve a imprensa, traz, sabe, faz uma divulgação, uma festa muito grande. Se vocês tiverem oportunidade, um ano, esses 2 anos nós não tivemos por causa da pandemia, mas no próximo ano a gente deve estar retomando. Pessoal, datas comemorativas. Essa aqui foi do ano retrasado, foi minha última atividade, né? Na área, lá no Polo. Vai deixar saudades. Envolvemos uma escola de 2º grau aqui do município. Ixi, gente, eu não sei se é 2º grau, não, acho que é 1º grau. A escola Ellen Keller aqui de Adamantina. Aí também, e sempre aquilo, pessoal, envolve o máximo de instituições. Aqui foi a APTA, a Faculdade de Adamantina, a Diretoria de Ensino, a escola, a Prefeitura. Cada um entrou. Então, um cedeu o ônibus, nós recebemos os alunos na APTA, a diretoria participou com os alunos da FAI serviram como monitores, eu peguei o curso de Biologia e o curso de Agronomia, sabe? Então, a gente é difícil, eu sei que é difícil a gente fazer esses eventos. Vocês têm essa dificuldade, eu conheço, tá? Mas, quando tiver, vamos tentar agregar o máximo de coisas possível. Porque as oportunidades são poucas, e aí a gente agrega. Foi muito bacana isso aqui, deu uma repercussão legal, olha. Então, eu mostrei tudo aquilo que eu falei para vocês, as áreas que já tinham sido feitas, falando para eles, isso aqui também foi feito por alunos como vocês, que vieram em outros anos plantar essas árvores, e hoje só está recuperado graças a isso. E aí fomos para um outro pedaço que ainda não estava, um fragmento, e eles efetuaram o plantio de árvores nesse local. Então, isso foi comemoração do Dia da Árvore. Aqui são alunos, monitores e os alunos da escola. Toda uma integração. Dia da Água, também a gente costuma sempre fazer. Então, muito importante a questão da consciência da água. Aí dá para você casar as minas, os rios, o reflorestamento. Também alunos aqui de 1º grau. Aqui não eram alunos, acho que de Flórida Paulista. A gente puxa também os alunos da região. Conhecendo os projetos, né, o que é uma planta, o que é um cultivo, uma estação meteorológica. É importante que isso a gente vai... mas é muito pequeno, mas pequeno ele tem que começar a ter essa consciência. Tem aluno que ele já dá um despertar. Então, a gente tem que provocar. Eu acredito muito nisso, na questão de provocar. E aí, pessoal, acho que eu cheguei no fim. Vocês já devem estar conhecendo os projetos, né, o que é uma planta, o que é um cultivo, uma estação meteorológica. Está repetindo. É importante que isso a gente vai... mas é muito pequeno, mas pequeno ele tem que começar a ter essa consciência. Tem aluno que ele já dá um despertar. Então, a gente tem que provocar. Eu acredito muito nisso, na questão de provocar. Então, pessoal, estou terminando. E aí, pessoal, acho que eu cheguei no fim. Vocês já devem conhecer os projetos, né, o que é uma planta. Professor, foi excelente. A gente está super feliz com a formação de hoje. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver como que eu... Deixa eu só fechar, que ela estava dando som lá. Acho que agora fechou. Pessoal, desculpa, 11h23. Nossa, se eu tivesse cronometrado, não tinha dado tão certo. Eu sou um atropelo, vocês perceberam, italiano que conversa muito. Desculpa, eu sei que muita coisa passou, mas aos professores que estão assistindo, eu tenho certeza, como eu disse para o Maciel,
Não adianta eu ficar detalhando efeito estufa, porque isso aí, os professores têm esse conhecimento. O que eu mais queria era mostrar a sequência, desde o recurso natural até chegar como a gente colocar isso lá no campo. Tá bom? Se eu falhei, vocês me desculpem. Pode ter certeza que eu tentei fazer o melhor. Pelo amor de Deus. Foi a primeira vez que eu fiz nesse sistema, tá? Não, o senhor soube perfeitamente explanar para a gente todo o assunto. Foi riquíssimo para nós. Acredito que para os professores também, porque eles estão elogiando o senhor, assim, bastante, igual a gente está aqui super encantado com os conceitos, com o trabalho que o senhor desenvolve, e é um assunto muito importante para nós nesse momento, por conta do nosso currículo, por conta das questões de desmatamento, das queimadas que estavam frequentes, né? Esse excesso de calor, esse excesso de necessidade de chuva, que a gente vem enfrentando também, a falta dela, e a gente passa pelas rodovias, vê na cidade, né, na nossa cidade, essas erosões, essas árvores, né, que a gente, como o senhor disse, planta uma árvore secundária, a primordial, e a gente vê tantos ipês, e a gente não tem muita noção disso, a necessidade com que o senhor colocou, né, de sempre ter essa questão do estudo para ver qual árvore ali vai ser melhor. Nós temos algumas perguntas e eu vou fazer para o senhor fique à vontade. Correto. A Edelisa, ela coloca assim: hoje também temos uma redução de abelhas fundamentais na polinização das plantas. Como está sendo visto este problema com o reflorestamento utilizado? O senhor pode responder para nós? Sim, eu vou tentar rapidão. A questão das abelhas está muito ligada à pulverização aérea. Então, as pulverizações aéreas, elas deram uma redução muito grande. Aqui na região, nós temos muitos casos que vão acabando sendo questões jurídicas e que acabam tendo intervenções da promotoria, então vai no Ministério Público, e o Ministério, nós, os produtores e nós técnicos, nós não conseguimos agir com determinados grupos, tá? Bom, não precisa entrar em detalhe. Então, a promotoria, ela consegue. Então, ela está limitando espaços para quem tem criação tem apicultura, a questão das pulverizações. Grande parte foi disso. Agora, não tenha dúvida que quando você monta um projeto de recuperação de área ciliar ou de mata ciliar, dentro desses conceitos, pessoal, é um curso, quando eu falei, a exigência hoje da ambiental é que 40% das espécies, elas sejam de alimento para as aves. Você entendeu? Dentro disso que eu falei, ipê, aroeira, 40% eu tenho que pegar, ela tem que ser alimento. Você imagina o que nós vamos ter circulando de animais, tanto terrestres, quanto de aves, quanto de abelhas. Então, vai ser muita fonte. E as espécies normais, elas têm muita floração. Quando você diversifica, você tem floradas em diversas épocas do ano, você tem alimento para as abelhas. Agora, o problema da diminuição não foi por causa das árvores, é um efeito externo, que é a pulverização aérea, e que está sendo tomado com muito rigor, e o Ministério Público está agindo bastante. Muito bem respondido, como toda a formação que o senhor fez, muito bem dado, muito bem aproveitado. E a gente super concorda quando o senhor diz que a exposição com festa, ela consegue atrair muito mais pessoas, né? Principalmente com churrasco, quem não gosta, né? Sensibiliza, né? Sensibiliza, atrai, né? E funciona. A gente acredita também que esse pós-pandemia, quando tudo acabar, normalizar, né? A sair da casa, mesmo com a utilização de máscara, esses eventos eles vão ser muito mais atrativos, né? Porque vão valorizar mais. Porque todo mundo ficou, né, um tempo bem isolado, e agora a normalização ela tende a melhorar, a estimular a participação desses eventos, e a gente espera que ocorra, né, o mais breve possível, que o senhor disse que há 2 anos não está acontecendo, assim como outros eventos que a gente espera muito poder participar e
e ver de perto, né? Não só ver na tela, ver de perto, né? Conseguir muito tato. Isso, muito bacana. Professor José, a gente agradece imensamente a participação do senhor, poder vir aqui hoje nos contemplar com a sua presença e a sua excelente formação. Ficará bem registrado em nossas memórias e nossas experiências aí a participação do senhor. O senhor é bem-vindo quando quiser nos contemplar novamente. A Diretoria de Ensino de Marília está de portas abertas. Em meu nome, em nome da Dani, do Maciel, do Claudemir e de todos os professores da Diretoria de Ensino da área de Ciências da Natureza, agradece a participação do senhor. O senhor está de parabéns pelo trabalho desenvolvido, tá? Merecidamente sua aposentadoria. Muito obrigado por ter contribuído conosco no dia de hoje, tá bom? E a gente agradece aos professores também pela participação. E um bom dia, muito obrigada a todos. Eu posso falar uma palavrinha? Pode. Professor, falando aí da questão da recuperação, da degradação, a gente já ouviu bastante palestras a respeito, mas suposições que o senhor, a gente viu que foi colocado em prática e o resultado apareceu. O antes e depois. Em longo prazo, né? Isso que é importante, que mostra que aquilo que o senhor está falando realmente dá certo, né? Então, com o entusiasmo que foi imprimido aí na sua fala, isso mostra que em tudo que a gente for fazer na nossa prática docente, com entusiasmo e acreditando que aquilo que a gente está fazendo vai fazer a diferença na vida das pessoas e na formação deles, que a gente precisa de pessoas com conscientização para que a gente tenha um mundo melhor, né? E o senhor é um bom exemplo que está dando esse gás, essa inspiração para nós. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu cumprimento vocês pela iniciativa, tá? Porque vocês veem que tudo que eu estava falando é coisa muito atual, né? O desmatamento, o calor, o aquecimento, é coisa que está com nós aqui, na região. Então, facilitou muito a minha apresentação, porque não tem como falar que alguém esteja alheio. Eu joguei alguns conceitos no meio para facilitar, mas parabéns. Eu acho que vocês que estão trabalhando com as ciências da natureza, o caminho é esse, estão de parabéns, foi um prazer. Vocês me receberam muito bem, a paciência ontem para ensinar aqui na plataforma, né? Fico muito grato e quando precisarem, será um prazer, tá bom? Professor, eu queria agradecer o senhor compartilhar os seus conhecimentos conosco. O seu entusiasmo é contagiante e foi assim uma coisa bem chão de sala de aula mesmo. O senhor deu experimento trabalhando já com alunos, coisa que todos os nossos professores podem fazer. Muito obrigado e fica o convite para o senhor retornar sempre que o senhor desejar. Opa, amém, amém. Tudo de bom para vocês, tá? Muito Também grato. Agradeço, professor, e tenho certeza que nós vamos estar com outros olhos agora quando passarmos diante de todas essas situações aí que a gente está vivendo, né? A gente afina o olhar aí e a gente consegue refletir melhor sobre todos esses acontecimentos. Então, eu agradeço muito a participação do senhor e de todos os nossos colegas professores. Lembrando que a lista de presença está no chat, pessoal. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Tudo de bom para vocês, tá? Obrigado mesmo. Tchau.